Alô, torcedor, vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, peço a vocês que se vão lá, se inscrevam no canal, dão seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de se inscrever aqui no canal. Estou passando aqui para falar com vocês sobre a situação do Vasco. Sobre a situação do Vasco. Pedrinho está fazendo o que pode e o que não pode, sabe por quê? Foi um jogador profissional pelo Vasco, honrou a camisa do Vasco, tem amor ao Vasco e hoje é presidente do Clube de Regata Vasco da Gama. Mas, infelizmente, o Vasco, antes da gestão Pedrinho, o Vasco quem foi presidente do Vasco foi Salgado. Foi o Salgado, Jorge Salgado, foi o presidente do Vasco. O que ele fez? Ele, com o Pires na mão, ele correu atrás, pedindo às pessoas que fosse comprar o futebol do Vasco. Como o futebol do Vasco está aqui, ó. Eu estou vendendo o futebol do Vasco. Então, de uma maneira vergonhosa, ele correu atrás e vendeu o Vasco para 777. Ele, juntamente com o Osório, caiu aí de paraquedas do Vasco, caiu de paraquedas e venderam o Vasco. O Salgado foi eleito num momento realmente vergonhoso. Ele perdia as eleições, no dia das eleições, interromper as eleições e o Vasco promoveu uma outra eleição de uma maneira, sabe como? E pela internet. Para poder ele ganhar, ele ser presidente. Agora o cara já entrou de uma maneira vergonhosa para ser presidente. E o cara faz uma coisa dessa, entrega o Vasco para 777, meu irmão, é o grande culpado. O Pedrinho está fazendo o que pode, mas o grande culpado disso tudo que está se passando chama-se Jorge Salgado e um tal de Osório que caiu de paraquedas aí no Vasco. Esses dois são os grandes culpados. O Pedrinho está fazendo o que pode e o que não pode. De uma maneira competente, começou a descobrir todas as falcatruas dessa 777 pelo mundo aí. Pelos clubes que ele compra, pelos clubes que ele tenta comprar. Então começou a ver tudo que esses caras fazem. Uma coisa ele sabe fazer, não sabe fazer futebol. É por isso que o Vasco está nessa dragata aí. E o tal de Salgado sumiu com o tal de Osório. Sumiram. Porque não botam a cara agora para falar, pô, eu vendi, mas o cara era isso. Eu vendi para eles por causa disso. Eu vendi o Vasco para ele. Vai lá, explica para o torcedor isso que você está falando, que o torcedor precisa escutar. Pedrinho, meu irmão, não sei se tu vai conseguir pegar o futebol do grupo do Vasco de volta. Se você tem realmente um grupo que possa comprar o Vasco, a SAF do Vasco, meu irmão, amém. Mas vou te falar, o momento é delicadíssimo, porque como o Vasco vai voltar com esse futebol para vocês, aí, você, presidente, eu não sei. Mas o Salgado, conjuntamente com o Todd Osório, foi uma vergonha. Vender o futebol de uma maneira vergonhosa. Esses são os grandes culpados. Você Pedrinho, está fazendo o que pode e o que não pode. O Salgado com o Osório, nada, meu irmão. Não tinha nem que ter sido presidente esse Osório e o Salgado. O Salgado não tinha nem que ter sido presidente. Entrou e fez essa porcaria que tu vê aí. Meu irmão, mas, Pedrinho, continua nessa batalha. O torcedor vascaíno sabe da sua batalha, sabe da sua dedicação e tu vai conseguir, meu irmão. Corre atrás. O Vasco está com você. Um abraço, torcedor do Vasco. Peço a você que se vão lá, se inscrevam no canal e estamos sempre junto aqui. Um abraço e tudo de bom.